Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria, Letare, e proclamamos o Evangelho do Filho Pródigo, Lucas no capítulo 15. Essa parábola extraordinária, essa parábola que enche o nosso coração somente de recordar dela, é para nós um tema muito importante e muito adequado para este ano em que nós celebramos a Divina Misericórdia. Vamos olhar de perto essa realidade da misericórdia divina nessa parábola. Mas eu gostaria de, ao olhar a misericórdia divina, recordar um aspecto que nem sempre é recordado, que é o seguinte, que a reação do pai diante do filho que se converte é a alegria. Nós estamos num domingo, que é o domingo da alegria, o Letare, o quarto domingo da Quaresma. E geralmente a gente, quando fala da alegria do domingo Letare, nós falamos da nossa alegria. Mas o Evangelho de hoje nos leva numa outra direção. Nos leva a compreender a grande alegria que existe no coração de Deus por nos ver convertidos. Vejam, a parábola do Filho Pródigo é caracterizada por uma coisa que é um pouco surpreendente. Em primeiro lugar, o filho pede para sair de casa. E o pai respeita essa decisão. Vejam o mistério de Deus que respeita a nossa liberdade. Ele não nos força. Deus não usa a sua mão poderosa para nos deter diante do nosso pecado. E o que é que faz o nosso pecado? O nosso pecado, antes de tudo, ofende a Deus. Sim. Quando Jesus, lá no Horto das Oliveiras, suava sangue e agonizava, o que é que fazia com que ele sofresse daquele jeito? Ele estava lembrando do meu pecado. Ele estava vendo o meu pecado. E por isso sofria, por isso agonizava, por isso misturava seu suor de sangue com as suas lágrimas. Mas o Evangelho de Lucas, esse mesmo Evangelho que nós proclamamos nesse domingo, nos recorda que lá no Horto das Oliveiras, Jesus foi consolado por um anjo. O que será que este anjo mostrou a Jesus no Horto das Oliveiras? Bom, ele mostrou a minha conversão. E com isso, consolou o coração de Jesus. É esta a dinâmica que Jesus quer nos ensinar na parábola do Filho Pródigo. Ou seja, Deus respeita a minha liberdade de pecar. Mas esse respeito não quer dizer que Deus permanece indiferente em casa cuidando dos seus negócios. Ele agoniza, ele sofre, porque os meus pecados o ofendem, porque os meus pecados fazem com que ele sofra e morra na cruz por mim. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, quando finalmente eu me arrependo dos meus pecados e resolvo abraçar uma vida nova, Deus faz festa. Matemos o novilho gordo, façamos festa. Meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. São Lucas, no capítulo 15 do seu Evangelho, conta 3 parábolas da misericórdia. A parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido, a parábola do filho perdido. Mas o resultado final das 3 parábolas é a alegria. A alegria do pastor que encontra as ovelhas, que encontra a ovelha perdida. A alegria da mulher que encontra o dracma perdido. A alegria do pai que encontra o filho que estava morto, que estava perdido e foi reencontrado vivo. Então, vamos dar esta alegria ao coração de Deus. É tempo de Quaresma, tempo de mudarmos de vida, tempo de conversão, tempo de nós optarmos por parar de ofender a Deus. Porque é uma coisa muito triste que algumas pessoas abusem da misericórdia de Deus e que digam, Deus é misericordioso, então não tem problema, eu peco, Ele me perdoa. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, um pecado chamado de presunção. Você, presunçoso, abusa da misericórdia divina. Se arrependa, volte atrás, dê esta alegria ao coração do seu Pai o quanto antes. Não fique abusando da misericórdia. Deus abençoe você.